Será que homens são mais competitivos, dominantes, promíscuos que as mulheres? Isso é determinado pela testosterona? Alô, meu nome é Mariana, eu sou muitas coisas e dentre elas uma leitora. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho sobre Testosterona Rex, da autora Cordelia Fine. Bem, eu já imaginava que as nossas diferenças biológicas entre homens e mulheres não eram tão grandes assim que justificassem a tamanha desigualdade com que somos tratados e tudo mais. Mas eu não tinha, ideia argumentativa ou baseado em pesquisas, e foi assim que eu achei esse livro. E já dando uma adiantada assim, eu acho que valeu muito a pena. Se você tem interesse no assunto, é uma boa pedida. Vamos falar mais agora sobre ele. A Cordelia Fine, ela é uma professora e doutora australiana e ela já escreveu alguns livros, dentre eles Disillusion of Gender, que é um dos mais famosos dela mundialmente, assim, mas eu não achei a tradução em português. O que eu achei que tem aqui no Brasil com tradução em português é o Testosterona Rex e o Mulheres Não São de Marte e Homens Não São de Vênus. A ideia central da obra dela é criticar que homens e mulheres têm cérebros fundamentalmente diferentes, que são projetados para terem comportamentos diferentes. Segundo ela, muitas dessas diferenças são exageradas ou mal interpretadas pela ciência popular e que a cultura e os estereótipos têm um papel fundamental para essas diferenças. O Testosterona Rex foi publicado em 2017 e nesse mesmo ano ele ganhou o prêmio de livro científico pela Royal Society. Mas a mamãe tá ocupada, minha filha, me desculpa. Aqui ela vai criticar por que não faz sentido explicar somente pela testosterona e não é sentido biológico dizer que homens são mais propensos a serem agressivos, dominantes, que tem tendência para o risco, arriscado. Esse termo testosterona rex é do dinossauro mesmo. A autora cria esse termo, T-rex, para descrever a crença que homens evoluíram para competir e dominar, mulheres evoluíram para ser passivas e cuidadoras, e isso são diferenças inevitáveis que vêm da biologia. O livro começa falando sobre comportamento sexual. Ele começa dizendo por que é uma falácia e não é biologicamente aceito, mas hoje em dia, como um dia foi, e ela traz as pesquisas antigas, que homens têm um comportamento competitivo, promíscuo, que procuram sempre ter várias parceiras por conta do baixo custo biológico dos espermatozoides. E como as mulheres têm um alto custo biológico por conta da gravidez, o cuidado, então elas seriam mais seletivas e iam procurar um parceiro estável. Tudo isso já que a evolução busca a efetividade reprodutiva, Inclusive, um desses dados que eu achei muito interessante é que em algumas pesquisas, mais de umas, em diferentes países, perguntavam para homens relatarem quantas parceiros sexuais eles tinham, durante o ano, durante o mês. E quando esses dados eram feitos por computador, ou as respostas eram anônimas, o número acabava diminuindo. Então, e o das mulheres seguiam uma resposta parecida, Ou seja, a pressão social faz com que eles aumentem os números quando uma entrevista não é intermediada por um computador ou anônimo, para poder ficar um pouco maior do que de fato deve ser. Tem um trecho muito legal que ela fala bem claro que o comportamento influencia mais o hormônio do que o hormônio influencia o comportamento. Então foi um dos trechos que eu achei, vou trazer pra vocês aqui, peraí. Com uma derradeira indignidade para a concepção do T-rex é o conceito que eu falei, antes aqui. Não apenas a testosterona, não é uma causa suficiente ou necessária de um comportamento relacionado a hormônios, como às vezes ela nem sequer é de fato uma causa. Lembre-se do propósito dos hormônios, ajustar comportamento às circunstâncias e contextos. Para esse fim, a testosterona acaba desempenhando um papel-chave no que diz respeito a ajudar os animais e ajustar seu comportamento social a qualquer cenário social em que se encontre. Embora estejamos acostumados a pensar em certos tipos de comportamento como instigados pela testosterona,
Eu achei muito legal isso aqui. Então, como a gente tá acostumado a pensar que a gente age instigado pela testosterona, pelo hormônio. Em muitos casos, faria mais sentido pensar, em vez disso, ações situadas como instigadoras de testosterona. E ela traz umas pesquisas que mostram que os níveis de testosterona podem mudar conforme a situação, homens casados, homens solteiros, você passou por uma situação de estresse ou de violência. Então, assim, como qualquer outro hormônio, ele oscila. Não, é claro, negando que existe sim influência, né, na questão de comportamento, mas o foco aqui é dizer que isso não explica a disparidade de tratamento, como se fôssemos praticamente duas espécies diferentes. E isso é uma criação cultural, que na realidade não é tão diferente assim. Bem, a autora é super bem-humorada, é um livro super denso, assim, né? Um livro com termo científico e tal, mas ela faz isso ficar um pouco mais leve e eu dei várias risadas, eu achei até engraçado. Ela consegue trazer os assuntos que são super densos de uma forma bem prosaica que acaba ficando bem gostoso. E foi muito interessante ver como que a autora traz os argumentos para demonstrar como que o ambiente é muito importante, às vezes até mais do que esse determinismo biológico. Eu vou citar duas pesquisas, óbvio que tem várias aqui, se você estiver interessado em ler o livro, que me chamaram muita atenção. A primeira pesquisa dela que eu lembro é sobre peixe. Eu não lembro exatamente o nome da espécie do peixe que foi usada. Posso deixar aqui em algum lugar o nome do peixe. E basicamente os pesquisadores identificaram o macho dominante porque ele tinha cores mais fortes, um índice de testosterona maior, e com isso ele desenvolvia comportamentos específicos. Ele era mais agressivo, territorialista, e era maior, e era o macho dominante. Então eles pegaram esse grupo dessa espécie de peixe, né, isolou ele e retirou esse macho dominante, né, e deixando só fêmeas. Quando retiraram o macho dominante, o que aconteceu? A maior fêmea começou a desenvolver as mesmas características, que é as cores começaram a ficar mais fortes, ela começou a ficar mais territorialista, agressiva. Então foi uma das pesquisas que evidenciou que o ambiente, né, muda o comportamento e às vezes até a biologia dos seres. Um outro experimento foi com ratos. Normalmente os roedores, o cuidado parental fica geralmente com a fêmea, né? E o que eles fizeram? Pegaram, né, e repetiram várias vezes, colocaram a ninhada com machos, né? Retiraram a fêmea e colocaram os machos para ver o que acontecia, se as crianças, se os meninos, se os filhotinhos eles iam morrer ou se ele ia desenvolver. E o que aconteceu? Com o tempo, os machos começaram a cuidar, a lamber, a manter aquecido, a cuidar dessa ninhada, e os hormônios relativos a cuidados parentais começaram a aumentar. Bom, para finalizar, né, eu achei o livro muito interessante, me deixou muito curiosa para ler outras obras dela. Eu já imaginava que as nossas diferenças, né, enquanto homens e mulheres, não deveriam ser tão deterministas assim, para justificar porque historicamente somos tratadas tão diferentes assim, né? Eu já tinha uma tendência, uma ideia, e de começo, até quando eu comecei a ler, eu pensei, putz, será que isso vai reforçar o que eu já acredito, né? Será que eu... Mas não, ela traz, inclusive, né, quando ela critica, né, até o best-seller da década de 90 que eu citei antes, ou outras pesquisas que trouxeram um argumento oposto ao dela, então ela traz ele em voga também. Então você não fica unilateralmente ouvindo o que ela tem a dizer, né? Ela traz a pesquisa e o que era defendido antes e a pesquisa que foi produzida agora, tudo com referência, gente. Olha, o que tem de referência aqui, pra você ter ideia, é bem acadêmico, né? Olha, as notas de referência são todas essas daqui, olha, são quase 100 páginas. Estou exagerando? Deixa eu ver se eu tô exagerando. Não estou exagerando. São quase 100 páginas só de referência.
Então, assim, é um trabalho muito sério. A autora tem uma linguagem muito, não vou dizer muito acessível, mas ela tenta deixar a coisa mais acessível do que acadêmica. Eu sinto essa tentativa e ela é divertida também. Eu não acho que a autora minimize as nossas evidentes diferenças biológicas. Eu acho que ela só explica um pouco que a forma com que é tratada e que foi tratada aí há alguns séculos é realmente um grande exagero e muito mais uma construção social do que necessariamente temos cérebros tão diferentes assim. Né, tem até uma pesquisa que eu achei muito interessante, né? Ela fala muito sobre a mulher no mercado de trabalho. Então, eles fazem algumas pesquisas para poder ver índice de liderança, esse tipo de coisa, né? Basicamente, para resumir muito, em alguns casos as mulheres não tinham atitudes muito mandonas ou que elas se achariam que iam julgar elas mandonas, justamente porque temos aí um temos aí um status quo que a mulher não deve ser impositiva e em qualquer momento que ela for assertiva, ela vai ser considerada mandona, né? E não o espírito de liderança, né? Eu vou finalizar com um trecho do livro que ela inclusive critica essa coisa de brinquedos de menino e brinquedos de menina, que é um capítulo muito interessante. E aí eu vou fechar aqui essa resenha de hoje. Fica claro que a biologia não determina que homens devam ser mais competitivos que mulheres, o que torna ainda mais preocupante que, entre crianças austríacas de 3 a 4 anos de idade, os meninos já estejam mais dispostos que as meninas a competir em provas de corrida. Nessa idade, as meninas estão igualmente ávidas para competir em tarefas manuais mais femininas, nas quais são um pouco superiores. Teoricamente, né? Mas, no intervalo de alguns anos, mesmo nisso, os meninos são mais competitivos. Quais mensagens as crianças estão recebendo em países ocidentais desenvolvidos, que separam a inclinação de meninas e meninos para competir desde uma idade tão precoce, quando comparadas a crianças de algumas outras sociedades? É isso, né, gente? Ficou aí pra gente pensar, bem. E você, né? O que você acha sobre esse assunto? Você tem vontade de ler esse livro? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Bem, pra Cordelia Fine, a biologia importa, mas ela sozinha não diz quem nós somos.